Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. Chegou o momento de enfrentar os chatíssimos Blops. Aqui praticamente não tem mecânica. A dificuldade é apenas a força bruta dos inimigos. A única peculiaridade é que o Blop arco-íris tem 100% de resistência em todos os elementos, e ele perde 100% de resistência quando você derrota o Blop real daquele elemento. Então, se você derrotar os 4 Blop reais, o Blop arco-íris fica com 0% de resistências. Como eu disse, os inimigos causam bastante dano aqui. E isso é perigoso porque a cada 3 turnos, o Blop arco-íris vai usar um feitiço global que te envenena por 2 turnos e te coloca no estado incurável por 1 turno. Esse estado incurável pode acabar te botando em perigo, mas saiba que esse veneno é removível, você pode desencantá-lo. Além desse veneno, o Blop arco-íris consegue bufar 300 de potência por 2 turnos, também a cada 3 turnos. Então, os Blop reais, que já causam bons danos, podem ficar extremamente perigosos com esse buff. O último feitiço do Blop arco-íris é um golpe de roubo de vida e esse dano aumenta para cada resistência que ele já perdeu, ou seja, para cada Blop real derrotado. Porém, esse feitiço não chega a ser perigoso. O maior perigo do Blop arco-íris é o veneno global e o estado incurável. Quem realmente torna a luta complicada são os Blops reais. Eles invocam apenas um Blop comum que não invocará outro Biblop. Ainda bem, a luta quando invocação invoca invocação fica lenta pra caramba. Tome cuidado com os glifos brancos que os Blops invocados colocam. Eles causam um dano considerável e ainda tiram PM. Não terminem os turnos em cima dos glifos. Além disso, cada Blop real consegue bufar 100% da resistência do seu próprio elemento para algum aliado. E eles mesmos também são imunes ao seu próprio elemento. É necessário mantê-los semi-separados para que eles não fiquem bufando a resistência um do outro, tornando-os praticamente invulneráveis. À medida que você vai derrotando uns Blops reais, fica mais tranquilo de manusear a luta nesse aspecto. Em termos ofensivos, eles têm um golpe de roubo de vida muito forte, que causa em torno de 1000 de dano sem o buff do Blop arco-íris real. Esse feitiço pode ser lançado 2 vezes por turno e o alcance é de até 6 células. É interessante não deixá-los chegar muito perto, porque esses golpes começam a doer rapidinho. O Blopumelo consegue causar danos e remover 5 de alcance de muito longe. O Troncoblop consegue bufar a PM dos aliados, curá-los e também atrair personagens inimigos. Recomendo fortemente que você limpe os monstros comuns logo no início, até porque eles são os únicos que têm pouca vida. Os chefes Blops têm muita vida e você provavelmente vai gastar uns bons turnos para derrotá-los. Então, livre-se dos monstros comuns para suavizar o resto da sua luta. Nessa expedição, é altamente recomendado vir com grupos grandes também. Se você vier com apenas 4 jogadores, você enfrentará 5 bosses. Não compensa. É mais interessante vir com 8 jogadores e lutar contra 5 bosses e 3 monstros comuns. Esses monstros comuns são derrotados logo no primeiro ou segundo turno, e aí você estará em uma vantagem numérica de 8 contra 5. Retirada de PM também pode ser incrivelmente útil, uma vez que os maiores danos do time inimigo são causados em alcance médio. Personagens que dão escudo ou reduzem danos, como Feca e Zobal, são extremamente úteis aqui. Personagens para remover o veneno do arco-íris real também são muito bem-vindos. No mais, essa luta é pancadaria franca, quanto de dano você consegue causar e quanto de dano você consegue receber. Um verdadeiro Rock Balboa Simulator. No mais, é isso. Boa sorte, aventureiros!
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!